E vamos lá então agora para a gente fechar antes do ping-pong, João, um pouquinho do que você acha de açaí, porque eu sei que é uma tese forte lá da casa, né? É, sem dúvida. A gente historicamente sempre gostou muito do açaí, tá? E eu diria que até antes da cisão do Pão de Açúcar com açaí, para quem não sabe, também acho que todo mundo sabe, mas o açaí ele fazia parte do grupo Pão de Açúcar. Uhum, E em determinado momento, em 2021, começo de 2021, 2020 eles anunciaram, em 2021 efetivaram uhum, a cisão dos dois ativos, viraram duas empresas listadas, né? O Pão de Açúcar que já existia e o Açaí foi cindido e passou a ser uma companhia independente listada. E a gente gostava já desde antes disso acontecer, só que naquele momento, né, dali para trás, o Açaí ficava encoberto, os resultados do Açaí, tudo que a gente gostava, ficava encoberto por um outro ativo de menor qualidade na nossa visão e que uhum, dragava boa parte do resultado. O açaí sempre performando super bem, crescendo, gerando caixa, e o Pão de Açúcar com os outros formatos, que são formatos antigos, né, que perderam muito share ao longo do tempo, principalmente o hipermercado, uhum. ah, dragando uma parte dessa geração de caixa, desse resultado do açaí. Quando houve a cisão, o açaí passou a ser para a gente um cavalo, o cavalo mais interessante dentro de varejo alimentar e um dos mais interessantes, eu diria que no contexto da bolsa como um todo, porque era um ativo barato na nossa visão, um ativo com muito crescimento, ainda existe migração de hipermercado e outros formatos para o atacarejo. O atacarejo antigamente era um lugar onde você ia, que as camadas mais baixas da população, somente as camadas mais baixas da população compravam. Hoje em Uhum. dia esse conceito está mudando, tanto que as lojas como o Açaí, o Atacadão, estão também mudando o perfil dela, tanto em termos de localização, como em termos de oferta de serviços. O nível de serviço dentro dessas lojas está melhorando justamente para fidelizar um público novo, um público de média renda e alta renda, não altíssima renda, mas de média e alta renda, que está migrando de outros formatos para os atacarejos, né? Então, assim, o formato que ganhou share, vai continuar ainda ganhando share dos hipermercados e de alguns outros formatos, com um custo operacional mais baixo, tá? É, a gente teve um período ali, mais ou menos no final, entre o final do ano passado e o começo desse ano, a gente historicamente foi muito investido em açaí, período entre o final do ano passado e o começo desse ano que a gente se questionou sobre algumas coisas, a gente reduziu um pouco da nossa posição, Uhum. porque tiveram dois eventos que chamaram muito a nossa atenção e aí a gente puxou essa discussão lá, né? Primeiro, a aquisição que ele fez dos pontos comerciais do Extra, ele numa tacada só adquiriu 70 pontos comerciais do Extra e marcou o fim da marca Extra Hipermercado do Pão de Açúcar, né? Vendeu as lojas, as outras do Pão de Açúcar fechou, tá em processo de fechamento. Só que isso foi feito de uma forma unilateral, sem que o minoritário fosse consultado. Acho que gerou um mal-estar. A gente acha que naquele momento o valuation que foi pago foi um valuation que, se a companhia entregar tudo que eles guiaram o mercado em termos de melhora de rentabilidade e de venda na loja, venda por metro quadrado na loja do Extra, o deal, né, a aquisição, ela mais do que se paga, mas é uma meta que na nossa cabeça parecia bastante ousada, né? Uhum. Então a gente nas nossas simulações aplicava algum desconto. Então teve esse incômodo, né, que o valuation não nos parecia o melhor valuation do mundo. Embora a gente entenda toda a argumentação de que os pontos comerciais do Extra, na sua grande maioria, eram pontos comerciais muito bons, tá? E o outro ponto foi no momento em que a venda começou a dar sinais de desaceleração. O açaí, historicamente, como eu estava falando, entregou resultados muito bons ao longo de muito tempo. E no final do ano passado, o quarto tri foi um trimestre difícil, porque a inflação persistentemente alta, Ah, só subia até o final do ano, né, e continua, na verdade. uhum. A gente começou a ver muito movimento na indústria de trade down, né, os consumidores não conseguindo comprar marca A indo para B, então o ticket médio começando a cair um pouco. E a Uhum. venda do açaí, que sempre foi, historicamente, foi super resiliente, pela primeira vez deu uma escorregada. Uhum. E ali a gente ficou um pouco mais desconfortável. Então somou as duas coisas, a gente ficou um pouco menos confortável, reduzimos, mas voltamos a aumentar, porque o papel precificou, na nossa opinião, tudo isso, até caiu mais do que a gente imaginou que fosse cair. Hoje está no nível de valuation super, super interessante, mesmo depois do rally que a gente viu. A gente enxerga hoje o açaí negociando para 2023
num nível de price earnings de 11, 12 vezes. Por que eu estou falando 2023? Porque 2022 você ainda não vai ter a entrada das lojas do Extra e você tem todo o peso da dívida do Açaí, né? Outra coisa, assim, só fazendo parênteses também, o que mudou do momento que a gente estava investido no passado para agora é que os juros subiu muito, então o custo da aquisição dos pontos comerciais do Extra, né, que foi todo financiado com dívida, foi de 6, 7% que era na época para 13, 12, 13% agora, né? Então isso mudou também, mas mesmo colocando tudo isso na conta hoje, a gente vê um nível de valuation, como eu estava falando, super, super interessante, 11, 12 vezes lucro para o ano que vem. E a gente tem monitorado alguns dados de indústria que mostram para a gente que aquela escorregada de venda que a gente viu no final do ano passado, ela teve uma reversão muito importante, principalmente a partir de fevereiro. Janeiro ainda foi um mês mais ou menos em termos de performance de vendas, mas dezembro e março, que está se encerrando hoje, muito provavelmente vão ser meses muito melhores de venda. Então o momento operacional também virou, e toda aquela preocupação que a gente tinha aqui foi uma leitura em alguns anos, né, que pela primeira vez nos chamou a atenção. Nos parece hoje que foi muito mais um one-off, né? um movimento pontual, né? Que não deve se repetir. E o Açaí continua nas nossas leituras ganhando muito market share, tá? Então é um case que a gente aposta no crescimento orgânico dele olhando para frente. A gente acha que mesmo o cash and carry, o atacarejo, tendo saído aí nos últimos anos de 25% de participação no varejo alimentar como um todo para 40% hoje, né? A gente acha que tem potencial para chegar em 50%. Ainda tem mais uma pernada de lojas para serem abertas que vão ajudar nesse processo de migração. E, de novo, num nível de PI que nos chama muito a atenção pelo nível de crescimento que a gente espera de lucro para o Açaí. A gente está falando aí de 20, 25% de crescimento numa base de 3 anos para frente, num nível de valuation que, de novo, se você fizer o ajuste pelo crescimento, é mais barato do que qualquer outro player de varejo alimentar, tanto no Brasil quanto internacional. A gente olha muito também os peers de fora e assim, o Açaí está muito mais barato que todo mundo. Então a gente gosta muito dessa tese, tá? É um case de alta qualidade, resiliência. É uma resiliência com crescimento que é difícil de você achar, né? Tem muitos cases que são defensivos, tem muitos cases que são de crescimento. O Açaí parece um case de resiliência com um crescimento, não um crescimento exponencial, mas um crescimento muito interessante, de 20% de crescimento de lucro por 3, 4 anos. Parece muito bom, né? Há um valuation que tá muito interessante, tá? Show.